apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai falar algo muito importante a respeito do evangelho. Ele diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu acho muito interessante porque ele diz que o evangelho, ele define o evangelho dizendo que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Por que isso é tão interessante? Porque tudo isso chama atenção. Porque quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê uma sociedade que a todo tempo fala para a gente focar no desempenho. Muitas vezes essas frases motivacionais, essas frases que falam pra gente simplesmente cada vez mais melhorar o nosso desempenho, elas vão entrando dentro da gente e a gente começa a achar que o evangelho é pautado nisso também. Claro que na nossa vida nós temos vários processos, nós temos várias coisas para fazer e dentro dessas coisas a gente precisa sim desempenhar papéis maravilhosos. Só que o evangelho não é algo a ser alcançado por mim mesmo. O evangelho é um relato, o evangelho é uma notícia de alguém, ou seja, Deus, que fez algo que é muito maior, algo que eu não conseguiria fazer. Ele consegue carregar aquilo que eu não consigo, ele consegue então suportar aquilo que eu não consigo, ele consegue vencer aonde eu falho. Isso é o evangelho, ou seja, o evangelho é sim o poder de Deus. O evangelho, ele é a ação de Deus para com o ser humano. O evangelho não se trata de um ser humano que vai então em direção a Deus com a sua mão cheia de boas ações para poder trocar por uma coroa. O evangelho é sobre um Deus que vai com a sua mão cheia de sangue querendo trocar uma coroa por uma cruz. Dentro disso a gente pode perceber que o evangelho é a boa nova. O evangelho é esse relato de um Deus que faz todas as coisas e que eu simplesmente aceito aquilo que ele faz. O evangelho, ele pode sim nos levar e muitas vezes ele vai nos levar a viver uma vida boa. Só que essa vida boa não é o evangelho, ou seja, nós temos então, dentro da nossa concepção, um pensamento em que nós achamos que nós temos que desempenhar para receber um veredito. Só que quando a gente olha para o evangelho, a gente percebe que a gente recebe um veredito e depois a gente então vai para ação. Depois a gente tem um desempenho, entende? Então o evangelho é que nos move, o evangelho é que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e faça algo ainda maior, algo ainda mais além. É só assim que a gente consegue caminhar, é só entendendo que nossas ações não são suficientes, mas Cristo já pagou o preço necessário que eu preciso para poder ter uma vida eterna, para poder continuar caminhando, continuar persistindo. E é por Ele e para Ele que eu vou continuar persistindo, caminhando rumo ao céu.